aí e tal, pensa até em fazer no aeroporto, eles cobram taxa e tem lá, acho que é o Banco Safra. Todo aeroporto aqui geralmente tem o Banco Safra aqui do Brasil. E aí, se você não levou com você já trocado o dinheiro, não compensa, porque eles cobram cento e poucos lá de tarifa tal. É tipo assim, você deixou para a última hora, deixou para fazer aqui no aeroporto, então você vai pagar a tarifa que tem no aeroporto, tá? Pensar nisso, quando a gente pensa até na logística, imagina assim, toda a operação logística está aí condicionada ao mercado internacional, ao mercado global. E aí, se nós temos uma operação condicionada ao mercado global, você não vai negociar com o chinês, com o europeu, com o americano em reais. Você vai negociar com ele em dólar. Então, as empresas precisam acompanhar a cotação, precisam acompanhar aí como que está o mercado. Até pegando um exemplo mais assim fácil, geralmente as meninas têm acompanhado até mais também, tá? Não é só a coisa aí dos meninos, mas do futebol. Eu lembro que eu tinha lido uma reportagem que o Santos aqui, ele tinha uma dívida lá com o time e há 2 anos atrás, aí se a gente olha lá quanto que estava o dólar há 2 anos atrás, vamos chutar aí, vai, 3 e pouco. Aí quanto está o dólar hoje? 5 e pouco. Aquela dívida que ele tinha, ela aumentou, não porque a dívida aumentou em si, mas porque o real perdeu o valor, o dólar aumentou. Então, se fosse para o Santos pagar a dívida, não era o mesmo dinheiro que ele teria que gastar em reais há 2 anos atrás do que ele vai gastar hoje. E aí a gente entra até num outro conceito. A gente não vai ver juros, tá? A gente vai ver câmbio, mas eu só vou explicar aqui os conceitos ligados aí a juros para a gente chegar nisso. A gente entra no conceito de inflação. Não sei se vocês já estudaram isso de inflação. Inflação, ela é a perda de valor do dinheiro. Já estudaram? Pelo menos no jornal, quem costuma assistir o jornal aí ou dar uma lidinha na internet, sempre está falando. E aí você fala de inflação, você fala da perda do poder econômico, ou da perda do poder de compra. Então, pensa aí que o Flávio, há um tempo atrás, ele fosse lá no mercado com R$ 200, tá, e fazia uma compra lá de, vamos supor, 50 itens. Quando ele voltar no mercado, nos dias atuais, os mesmos R$ 200, ele acabaria não comprando os 50 itens. Ele vai comprar aí uns 40, sei lá, depende, né, também, porque muita coisa aumentou demais, então vai comprar 30 e poucos itens. E aí a inflação é o aumento do preço e a diminuição do poder de compra que a gente tem, tá? O Cledir colocou se encaixa na correção monetária. A correção monetária é quando você tem lá o valor que ele vai ser atualizado, o Cledir. No caso que eu falei, foi do Santos aí, como o dólar subiu, a dívida do Santos em reais era uma há um tempo atrás, e agora é outra, é maior porque o dólar está mais caro do que o real, tipo, aumentou mais o valor do dólar, entendeu? E pensando, então é isso mesmo. Então, pensando, tipo, se ele tinha que pagar há um tempo atrás, 12 milhões de reais, hoje ele vai ter que pagar aí quase 20 milhões de reais porque teve essa diferença, tá? E pensando na inflação, ela acaba impactando dentro da logística e não só essa parte do câmbio que eu comecei a falar, porque imagina assim, seguinte situação, a transportadora, ela vai cobrar um frete, certo? Não sei se alguém trabalha em transportadora. Dentro do frete aqui, ele está aí com a composição com diversos fatores financeiros. Nós temos aí a mão de obra, que são os funcionários. Nós temos aqui a questão que a empresa, além aqui da parte financeira, tem aí de manutenção,
equipamentos e tal. E aí, pensa assim, o combustível lá, o diesel que ele usava, sofreu aumento. Aí deu o tempo tal, que tem aquela questão do dissídio, atualização salarial, não sei o que, a mão de obra ficou mais cara. Aí a manutenção, o cara lá que, que vem fazer a sua manutenção, ou dentro da empresa mesmo, subiram os custos. Então, subiu o custo, aumenta a manutenção. Aquele valor do frete, ele é pressionado, ó, por todos os fatores que vão compor ele. E aí o frete acaba aumentando. Quando começa a mexer no combustível, ele já pressiona muito aqui o frete. E aí a gente começa a ter, isso em cascata, vamos chamar assim. Por que em cascata? O transporte aumentou, aí ele vai lá buscar, vamos supor que o cara vai lá na Nestlé buscar lá algum item lá da Nestlé. A Nestlé, ela percebeu, ela vai repassar o preço para o consumidor, porque o frete aumentou. E aí vai lá, tal, vai entregar no centro de distribuição. O centro de distribuição que vai mandar para várias lojas, tá? Ó, loja, supermercado, tá? Hipermercado, tal. Ele também vai repassar o valor. Então vai em cascata. Aí chega aqui, você chega lá que você comprava o arroz. Mas o arroz tem vários fatores, tá? Mas peguei o arroz aí como exemplo. Aí o arroz, dentro do preço dele, tem também o preço de transporte. Transporte aumentou, o preço do arroz já aumenta. Aí a gente tem o problema da safra, que já aumenta. Então, tudo isso contribui para a inflação, que faz com que o preço aumente e a gente perca poder de compra, tá? E aí, pensando de novo lá no câmbio, eu vou só mostrar como é que faz as conversões tal. Tem aluno que às vezes compra dólar para esperar valorizar tal. Não é isso que a gente vai ver. A gente vai ver assim: eu tô lá numa empresa, eu preciso passar um preço, só que o cara trabalha com ien lá da China. China do Japão. Ih, agora a gente eu buguei, mas acho que o ien é do Japão. Ele vai precisar passar o preço. Como é que ele vai fazer essa conversão? Ah, eu vou passar em dólar, porque o dólar aí é mundial, então ele se vire lá depois. Beleza, como é que você vai fazer? Ah, tá em dólar, eu preciso trazer para reais. Como é que eu vou fazer? Então a gente também vai começar a trabalhar isso, tá? Deu para entender esse de inflação? Sim, ficou dúvida? Pode perguntar. Tempo. Ninguém fala nada, então eu continuo. Qualquer jornal que você for abrir, qualquer treco aí, você vai ver sobre inflação, tá? O arroz, assim, eles contam lá a inflação pelos itens da cesta básica. E aí, o arroz, ele né, se pensar na cesta básica nossa, ele compõe. E aí, o preço que subiu muito, sei lá, de 12, 15 reais, foi para 25, ou às vezes até mais, 20 reais aí, ele já compõe uma situação muito complexa, tipo em análise geral de preço. E aí, aquela pessoa que tem a cesta básica limitada ao valor X, ela deixa de comprar, ela compra menos, ela passa a fazer outro hábito de consumo, ela passa a ter, e em resumo é isso que acontece quando a gente tem a inflação, tá? Mas os transportes também pressionam demais aí o preço. Então vamos voltar. Eu vou limpar a tela e a gente vai. Deixa eu ver se alguém colocou. Ah, o Wesley colocou. Beleza, Wesley. A gente vai agora entrar aqui para entender alguns conceitos da parte financeira. Aí na próxima aula eu entro na inflação, ou no câmbio. Quem quer falar? Eu, Paulo. Oi, Paulo, pode falar. Tem um primo meu que trabalha na Porto Seguro. Sim. Aí eles recebem cesta básica, né? Aí a cesta básica deles é grandona, cheio de coisa e tal, e só coisa de qualidade. Aí, tipo, por esses aumentos que teve, arroz, óleo, essas coisas, ele foi deixando de mandar. Aí não queria mandar mais, não. Aí todo mundo começou a reclamar, entendeu?
Sim, o óleo também, bem lembrado aí que você colocou. Eu lá no apartamento, é muito difícil eu usar óleo. Tipo, às vezes é mais pra fazer pipoca e tal, mas. Cara, quando eu fui lá no mercado comprar, eu me assustei. Eu falei, nossa, o que aconteceu com o óleo? Porque o óleo era dois e pouco, sei lá. E o óleo tá sete e pouco. Eu acho que mais barato ainda, dependendo do mercado. E isso a empresa, né, acaba repassando e a empresa, para minimizar os custos aí, ela tira. Acredito que foi até uma forma de não tirar a cesta como um todo, mas é item básico. Sei lá, tem gente que usa muito óleo, o arroz, claro, aí tem mais fundamental, mas aí, sei lá, vai fazer o arroz, aí acaba usando óleo para fritar lá o alho, sei lá o que a pessoa faz. Então acaba também contando. Para você ver como um fator ele já mexe em toda a cadeia, que seria o exemplo do combustível que aumenta, que mexe no transporte, mexe em tudo. Tem alguém falando também. Deixa eu ver, quem tá falando? Ih, tá picotando. É a Larissa? Larissa, eu vou fechar o seu microfone. Se for você, você abre. Que tá aberto. Bom, beleza, vou voltar. Se for, você pode falar. Vamos ver aqui alguns conceitos, então. A Selma até colocou aqui, é verdade mesmo, Selma. Vamos supor que duas empresas elas tenham a receber aí R$ 100 cada, tá? Duas empresas tenham a receber R$ 100 cada, a empresa A e a empresa B. A empresa A, ela deve receber esses R$ 100 em 30 dias. E a empresa B, ela vai receber os R$ 100 em 360 dias. Eu não estou colocando aqui, tipo, que o dinheiro está aplicado. Ela tem que receber de volta esse dinheiro. Vamos supor que pagou a mais, está esperando devolver. Isso acontece com o governo, que é uma desgraça. Você paga o imposto errado para você conseguir de volta o dinheiro. Então, o que vocês acham? Ó, os R$ 100 que é relacionado à empresa A, que vai receber em 30 dias aqui, ele vai valer os mesmos R$ 100 da empresa B? Pode colocar sim ou não no chat, ou pode falar também, fiquem à vontade. Não, o Cledir colocou não. Tem mais alguém que colocou embaixo. O Arthur. Tudo bem, Arthur? Acho que eu nunca falei seu nome aqui na aula. O Arthur. Tarará, o Lucas Falcão. O Denis. Tá. Mas e o porquê? Ah, olha lá, o Cledir colocou. Só foi eu falar o porquê, o Cledir colocou. Calma aí. Tarará. Então, é isso mesmo. Foi o que eu até fiz essa fala aí antes, né? Mas foi bem aqui, é bem na linha do que o Cledir colocou. Se daqui a um ano vai receber lá os R$ 100 da mesma forma, os R$ 100 não vai valer o mesmo R$ 100. Isso é questão da inflação, a questão do aumento dos preços, tal, que a gente tem, os consumidores que acabam percebendo isso no dia a dia. Eu até falei com uma outra turma isso, que olha o que aconteceu, se vocês lembrarem aí, em abril, maio, junho, a gasolina estava 3 e pouco, agora está chegando a R$ 5. Então, tipo, mesma quantidade, se você pegasse R$ 100 e colocasse de gasolina no seu carro aí, em junho, não é a mesma que você vai colocar hoje, porque houve esse impacto. Então, no caso aqui, ó, os R$ 100 que a empresa A ela vai receber, ele vai valer muito mais do que o da B, porque daqui a um ano ela vai perder aí o poder de compra, isso mesmo que foi o que ele escreveu aqui, e isso daí talvez nem compense, né? Porque acaba perdendo demais. Então vamos para a gente poder começar a entender sobre a matemática financeira. O dinheiro na matemática financeira ele vai variar conforme o tempo. Tá? Então, a matemática financeira aí, ela vai estudar a questão do valor do dinheiro no tempo. É claro que se eu tenho lá
uma renda que eu coloquei na poupança e aquele dinheiro está lá, gente, com certeza, aquele rendimento da poupança, se a gente vai fazer essa análise aí desse dinheiro aqui dos R$ 100, ou tipo, depois de um ano, você perdeu dinheiro, porque a poupança ela rende bem pouquinho. Aquele dinheiro que está lá, de repente você podia ter aplicado em uma outra coisa. Não estou falando de aplicar em ação, uns negócios, mas aplicar, nem que seja no CDI que tem, de alguns bancos oferecem isso, o Banco Digital oferece, porque o da poupança você acaba aí praticamente zerando aí o seu rendimento. E, claro, se a gente pegar essa análise aí de um ano do dinheiro na poupança, quando você vai tirar, você não vai comprar mais coisas porque você recebeu aqueles jurozinhos que a poupança paga, tá? Então acaba também nem sendo tão viável aí outras opções, ou sei lá, se você tiver. Eu já fiz até isso. Você tem um boleto que você consegue pagar antecipado e você tem desconto. Aí eu fiz a conta, quanto que eu ia ter na poupança depois de um ano e quanto que eu ia ter antecipando o boleto. Gente, poxa, de cabeça aqui eu não lembro, mas em valor financeiro, eu sei que dava mais de R$ 100. Eu falei, eu não vou colocar esse dinheiro nada na poupança, eu já vou antecipar esse pagamento, porque a poupança, para me dar o mesmo valor, tinha que ficar muito, muito tempo, e quando eu tirasse já não ia valer mais a mesma coisa. Tá? Então, tem vários vídeos na internet que falam sobre aplicação, tá? Investimento, ou até mesmo do controle do gasto, né? Porque a gente está na pandemia, o controle do gasto eu acho que é o ponto-chave antes de falar até disso, até por conta de que você está ganhando a mesma coisa, mas os preços todos subiram. Transporte, então, de quem pega ônibus sabe como que é. Aumentou muito. Estava vendo no Rio lá, a última vez que eu fui de bicicleta para todo lugar, porque eu falei, eu não vou pegar ônibus, 5 e pouco ônibus lá. Ó, a gente vai entender alguns conceitos aqui. Na matemática financeira, existe um conceito chamado capital. O capital é aquele valor que você aplica. Então, vamos supor aí que eu tenha o 13º. Aí eu vou pegar aquele meu dinheiro e falar, bom, eu não vou gastar, eu vou aplicar. Então, o valor que eu coloco numa conta para aplicação, a gente chama de capital. Ou, se eu vou numa loja comprar lá um celular, o valor do celular que está ali anunciado, eu considero como capital ou como valor principal, ó, que está aqui, ou até como valor presente, tá? Que o valor presente é o valor que custa hoje, ok? É importante ressaltar, quando a gente fala de capital, que pode ser tanto dinheiro que eu estou colocando, quanto dinheiro que eu vou lá no banco e faço, ô banco, Itaú, você pode me emprestar um dinheiro? É um capital, é o quanto o banco está te cedendo, está te emprestando. Então, lembrando até, em cima do capital é o quanto que vão incidir os juros, ou seja, o quanto que vai calcular, o que vai ser recaído aí esse valor de juros. Um exemplo até, quando a gente tem disso do capital, é o fato de, deixa eu até colar aqui o print disso, é o fato de que tem algumas lojas que o Procon, ele mutou, porque o que o Procon entendeu? Elas estavam agindo de má fé com o consumidor, e aí elas estavam colocando assim, o valor de parcelamento lá, só que o valor à vista estava bem pequenininho, então o consumidor achava que o valor era aquele, tipo, 2 vezes de 50. Aí quando você chegava bem perto da placa, no cantinho lá estava assim, valor à vista, R$ 80. Bom, R$ 80. 2 de 50 dá 100. Então eles estavam ocultando para meio que forçar o consumidor a entrar no crediário deles. E é claro, né, se o consumidor entra no sistema de crediário, eles vão ganhar R$ 20 a mais. Então, há toda uma operação financeira por trás também que eles acabam colocando. Tá? Então, sempre pensar no capital é você pensar ou no valor que você vai pegar ou no valor que você vai aplicar. E a gente costuma chamar, na matemática financeira,
por sigla. E aí a nomenclatura dele é a letra C ou o PV, que o PV aí é valor presente. Pode passar? Beleza, beleza. Essa garrafa de água é barulhenta, hein? Passar. Ninguém falou nada. Bom, os juros. Os juros, a gente considera ele como a remuneração recebida, ou seja, fui lá, agora eu falei, 13º, apliquei. Quanto que eu vou receber? De diferença, né? Tipo, entre o que eu apliquei e o que eu recebi. Ah, então, igual tá aqui, ó. Apliquei R$100. No final lá de um período, eu recebi R$110. Bom, se eu apliquei 100 e recebi 110, a diferença é R$10. Então, esse é o valor dos juros recebidos. Tem que lembrar que os juros sempre, tá? Aqui a sigla dele é o J. Ele sempre vai ser em valor monetário, ou seja, em valor financeiro. Nada de falar assim, não, os juros é 5%. Os juros, não, aquilo ali é a taxa de juros. Tá? Cuidado, porque se tiver exercício para calcular os juros e você falar, mas não está aqui porque está a taxa aqui no enunciado, então não vai dar certo. Não, os juros é valor financeiro. A taxa de juros que a gente vai ver no próximo é em porcentagem. Coloquei até aí para vocês poderem visualizar também o J. Deixa eu colar aqui assim. Tudo bem? Ninguém tá falando nada, tá achando que tá tudo beleza, né? Tudo bem. Próximo. O montante, tá? O montante, ele também é chamado aí de valor de resgate ou de valor futuro. Como que eu posso lembrar do montante, professor? Bom, lembra daqueles R$110 do exemplo anterior, ó? Os R$110 a gente chama ele de montante. Por quê? A pessoa colocou R$100. Vamos supor, a Alexia recebeu lá presente de aniversário lá, R$100. Aí ela falou, não vou gastar, eu vou guardar. Aí depois de um tempo, a Alexia viu que tinha lá R$110. Ou seja, o capital, quanto ela colocou, era 100. Os juros, né, que ela ganhou, R$10. E no final da história, a Alexia ficou com 110, que é considerado montante. É também considerado valor de resgate, porque se eu coloco esse dinheiro aplicado, quando eu for resgatar, ou o meu valor futuro, é também um montante, porque é calculado com os juros, tá? Então, o capital é só o valor que eu vou colocar, ou que eu vou pegar emprestado, sem juros. O montante é o valor que eu coloquei, ou que eu peguei emprestado com os juros. Essa prática até, se vocês olham, tem lojas que oferecem parcelamento com juros, aí você vai ter que ver o montante final vai ser diferente do valor do quanto era o capital, ou de quanto custava à vista. Tem loja que oferece o parcelamento sem juros, aí o montante e o capital vão ser iguais, porque, sei lá, é R$1.000, aí você parcelou em 10, então é 10 de 100, no final você pagou 1.000. Então, se você comprasse à vista era 1.000, no final também você ia pagar 1.000, então não tem diferença, tá? E aí o montante é o M de Maria, ó, M, ou o FV, que é valor futuro, tá? Aqui tá apesar de estar valor futuro aqui tá o V e o F, mas o FV é porque tá em inglês, então é Future Value, igual o do capital lá que tava PV, é Present Value. Tranquilo? Então eu vou colar isso daí também do montante. Isso daqui, em algum momento da vida vocês viram, sei lá, pensou em eu pensar aqui numa coisa. Você foi lá na Steel, na Havaí, nem sei se tem a Steel ainda, mas você foi comprar alguma coisa no crediário que eles fazem da... Gente, se não existe mais, me perdoa que eu não lembro, hein? Da Credit System, por exemplo. Aí a Credit System, não, os caras, não, pode comprar aí, a gente faz o crediário aqui para você. Não, mas eu só tenho 16 anos. Não, a gente faz o crediário. Quando você vai ver no final lá, a sua compra,
o montante é muito alto. Então, em algum momento da vida, vocês se depararam com isso. Ou seja, o carinha lá da Casas Bahia, que eu esqueci agora o nome dele lá, que mandava você falar quanto você queria pagar, tal, a Casas Bahia botava o iPhone lá em 24 pagamentos de, sei lá, R$ 80, aí você fala, nossa, eu vou ter um iPhone pagando baratinho. Aí quando tu ia ver, era um modelo antigo e também o valor que você ia pagar dava para comprar 2 celulares daquele ou comprar um celular novo, tipo, um modelo mais novo. Então, eu acredito que em algum momento da vida aí vocês tenham se deparado com isso, tá? Até, não sei quem gosta de comprar online, agora o Mercado Livre inventou um treco desse de crediário deles lá, Mercado Crédito. Recebi um e-mail lá. Ah, agora você tem o Mercado Crédito. Nas suas compras você parcela direto com a gente, não sei o quê. Aí eu cliquei para olhar. Já tá, o Selma. Aí eu entrei para olhar. Tudo que você colocava de opção tinha juros. Eu falei, é claro que o Mercado Livre não vai dar esse mole para a população, né? De deixar a pessoa, saindo de cartão de crédito, vai fazer o crediário direto com eles lá. Bom, próximo. Esse daqui é a taxa de juros. Que a taxa é aquele que eu falei da diferença, né? Que os juros, quando tiver só escrito juros, é o valor, tipo, a diferença que você vai receber ou que você vai ter que pagar. Quando for só taxa, quer dizer que é uma porcentagem que é aplicada para gerar os juros. Tá? Aí você pensa assim, mas como que essa porcentagem é aplicada? Depende do tempo. Quanto tempo que você vai deixar seu dinheiro lá aplicado? Ou em quantas parcelas você vai fazer o empréstimo ou o crediário ou a compra? Aí ele vai calcular. É claro, né? Se for parcelamento sem juros, não vai entrar isso daí. Então, por período de tempo, tá? Se a gente pega aquele exemplo dos R$ 110 lá que teve de montante, né? Aplicou R$ 100 e no final do período ele ganhou R$ 10, então a gente considera aí que a taxa foi de 10% ao ano, porque se for após um ano, ele ganhou R$ 10, então, desculpa, gente, então deu 10% ao ano. Isso tá, quem já estudou essa parte financeira, trabalhando aí de forma mais simples assim de calcular os juros, tá? Porque se você já viu a parte do composto, você sabe que não é assim tão simples e havia uma diferencinha ali de 10 centavos, 5 centavos, sei lá. Então, a taxa de juros é ligada à porcentagem e a gente chama ela da letra I, a sigla, tá? Ó, I. Que é em inglês até, a taxa em inglês, esqueci agora o nome, mas é I. Tem alguns desses aí. Eu até esqueci de fazer essa pergunta. Se algum aluno já estudou a parte financeira, já deve ter visto, às vezes até o aluno vê com outros nomes, tá? Deixa eu ver quem quer falar. É a alíquota, Ingrid, é isso mesmo. Marcos, você quer falar? Marcos Wanderson. Marcos. Não, professor. Tá bom, tá picotando aqui o áudio. Não, beleza, eu vou fechar. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Então, ó, aqui, caramba, quem que foi que escreveu? A Ingrid perguntou se a taxa é a alíquota. É a alíquota que seria o valor aí colocado, tá? Deixa eu ver. Ó, a Sofia não entrou hoje. E teve mais alguém que colocou. O Cleidir, 10% ao ano ou 0,83 ao mês. Porque a gente tem questão dos 12 meses, né? Coloca aí. Quem já estudou, dá um oi aí, só para eu ter noção. Porque às vezes o aluno, ele estuda isso no campus. Por exemplo, quando eu fui do campus, gente, há mais de 15 anos, né? Vai falar que eu sou velho. Mas eu lembro que tinha aula de parte financeira com o professor lá que dava umas aulas de cálculo. Então eu já tinha estudado. Também tem aluno que às vezes faz um cursinho, faz o Via Rápida, e aí o aluno acaba se lembrando. Então, eu vi aqui que alguém falou que não. Espera aí, deixa eu ver. Estudei no campus, olha lá, viu? O Cleidir falou, ó, confirmou aí também o que eu falei. Deixa eu voltar aqui para olhar.
A gente vai continuar aqui para ver os últimos. Não me recordo. Um monte de gente viu no campus, hein? Campus São Vicente, né? Beleza, beleza. Alexia colocou não. Essa parte... Vou voltar ali pro slide. Da matemática financeira em si, geralmente é mais assim, ou quando vai fazer um curso técnico, ou a faculdade, aí o aluno acaba se deparando. Mas, fora assim, a população não tem o hábito de ler, tá? O que eles estão pagando aí. Vou até deixar uma sugestão aqui para vocês, ó, uma observação. Qualquer coisa que você for fazer, eu deixei a tela preta aí. Qualquer coisa que você for fazer, dá uma lida lá, observa o contrato ou pergunta. Exemplo, tá? Ó. Tem seguro lá que eles chamam de seguro prestamita. O seguro prestamita, não sei aí se alguém já teve ciência e tal, eles nem te avisam. Eles colocam e fé em Deus, né? Porque você assinou, quer dizer que você tem ciência. E aí, o seguro prestamita... fez módulo contábil de ADM. O seguro prestamita, ele é um valor que o banco, a operadora financeira, tal, ele te cobra daquilo que você vai fazer. Aí você fala assim, mas eu não autorizei, eu não sei disso. Ué, mas você assinou, você não leu? Então, eles cobram e você não é obrigado a fazer. Tanto que eu até lembro, quando eu comprei o apartamento, que eu tinha feito lá junto com a Caixa, eles queriam colocar um monte de coisa. O prestamito eu ainda deixei, mas eles queriam colocar... Peraí. Aí eles queriam colocar e eu acabei colocar outras taxas. Eu acabei olhando e falei: olha, isso aqui eu não concordo, eu não quero. Não, mas aí o banco vai te dar o apoio e tal. Eu falei: gente, não, mas isso aí eu já tenho do Santander, não sei o quê. E eles acabaram tirando. Então muita gente desconhece, a pessoa deixa e aí o banco, né, ou a financeira. Isso acontece em loja. Aí você vai lá, o cara fala assim: você não quer fazer um seguro residencial? Ou então a compra premiada. Eles inventam uns nomes, tipo, bem chiques para você falar: nossa, minha compra está premiada. E aí quando tu vai ver, na verdade você está pagando coisa que você nem sabe ou que você nem precisa. E aí é dinheiro que entra para eles. O prestamita, o Cleidir, por isso que eu deixei ele no da Caixa, se você foi lá e foi fazer um empréstimo. Aí você vai pagar em um ano. Aí eles cobram de você o prestamita, que seria assim: se você morrer, a dívida morre também. Entendeu? Se a pessoa morre, a dívida morre com ela. É uma prática que os bancos colocam, financeiras colocam, para meio que garantir aí, né? Mas na verdade, claro, a não ser que você faça junto com uma outra pessoa, que aí a pessoa fica com a dívida, mas na verdade a dívida morre. Como é que vai cobrar você? Se você morreu, né? Vai cobrar uma pessoa que morreu. Então, também se atenta, porque eu estou falando disso, que quando chega no final do seu contrato, vai, ó, 10% ao ano. Aí o exemplo que a gente estava. 10% ao ano. Se você não tem o hábito... Gente, eu estou falando isso porque no meu cartão de crédito é que eu não tenho aqui a fatura. Veio também... Vem descrito uma porrada de coisa lá, que eu observo sempre no final da fatura. Não é só o 10% que você paga. Se você vai pagar o seguro, você vai pagar o IOF lá, que é o Imposto de Operação Financeira. Aí não sei o que lá, tal. Aí tem lá o custo efetivo total. Isso aqui você olha aí que você vai ter. Quem tem uma conta aí que tem essas coisas, você vai ver. Quando você observa, no final da história, não é o valor de 10%. O valor passa aí de 12%, passa às vezes de 15%, de tanta coisa que colocam. Então, a população em si, ela acaba desconhecendo. E aí, até isso é normal quando eles ligam, né? Sei lá, se alguém é aposentado aí na turma, ou tem alguém da família, ou até servidor público, eles ligam e falam assim: não, olha, a gente tem uma condição aqui e tal. Quando você pensa na taxa, tem até a continuação aqui,
Qual é o grande problema da taxa? A taxa está vinculada, aí o que faz ficar caro, né, o financiamento ou o empréstimo e tal, é a quantidade de vezes que seu dinheiro vai ficar lá colocado. Vou colar aí a tela. Como assim, né, a quantidade de vezes? Você olha lá, é o que eu falo, o pessoal não tem costume de observar essas coisas. Ele te propõe assim, ó, em 5 vezes. Aí vamos supor que em 5 você pagaria pouco de juros. Pouco no valor final, né? Mas aí a sua taxa de juros era um pouco maior. Aí você vai e faz em 36 vezes. Aí a taxa de juros, aquela porcentagem, ela diminui. Só que aí você, na emoção, né, vamos chamar assim, não observa que a taxa diminui, mas por multiplicar por mais meses, lá no final você paga um valor maior. Eles pegam muita gente aposentada nisso. Ah, mas olha, se o senhor fizer aqui, vamos supor aí, 24 meses, aí um empréstimo de 1.000, aí ficar tranquilo, tal, para pagar. Então a gente vai fazer assim, a gente vai colocar em 36 meses. A pessoa acha que está fazendo um baita do negócio, mas quando você olha, você paga o dobro daquela sua operação. Então, a taxa está vinculada muito a isso. E um detalhe, ó, não sei se tem alguém que anota aí as observações, coloca aí no rodapé do caderno, tal. Sempre a taxa, tal, que é a letra I, você precisa dividir ela por 100. Ah, eu risquei por cima, peraí que eu tiro. Você precisa dividir ela por 100, sempre, tá? Ó, eu tenho 10%, para eu fazer a conta, a gente depois vai usar isso para fazer a conta. Eu preciso dividir ela por 100. Sempre você vai pegar a taxa e vai fazer essa divisão. Porque se você não faz, no final você vai ter que dividir por 100. Porque senão o valor vai ficar fora, vai ficar errado. Ó, o Guilherme até colocou, é isso mesmo, Guilherme. É descontado, ele nem percebe, somente quando tem mais dificuldade de acompanhar. Às vezes tem um familiar que acompanha, mas acaba ficando, né? Com esse valor a pagar aí alto, tá? Próximo. A gente vai falar do prazo, agora do tempo. Esse aqui eu não colei, né? Eu vou colar ele. Oi, eu colei. Professor, Oi. aí as pessoas falam assim, né? Não é o quanto que custa aquele produto, e sim o quanto que eu posso pagar por mês, né? Aí cai nessa ilusão de quanto mais parcelas, mais fácil fica, mais suave de pagar, mas, no entanto, o valor aumenta muito, né? Isso mesmo, o Flávio. Claro que às vezes a pessoa precisa comprar uma coisa urgente, vai ficar sem geladeira, por exemplo. É ruim porque os alimentos vão estragar tal, e às vezes você não tem cartão de crédito, tem que fazer lá o crediário lá da Casas Bahia, e aí eles só liberam se fizer, sei lá, em 20 parcelas. A Casas Bahia tem umas coisas muito loucas. Beleza. Aí, até aí, foi uma urgência, uma necessidade. Mas você fazer isso, você acaba desperdiçando dinheiro, porque acaba esses juros indo para eles, e para eles é rentável, até porque a própria Casas Bahia que eu citei agora, ela se fez assim, né? O império aí deles foi dando crédito para o povo, dando crédito. Aí a pessoa comprava lá, que igual você falou aí, nem sente aí a parcela, mas quando olha no final, você paga um baita de um valor, e aí tudo bem, eles vão pagando, e aí de repente está chegando no final, a Casas Bahia já libera mais limite, a pessoa vai lá, já faz outro crediário. Quando vai ver, se você vai somar no ano quanto você gastou só em coisa de juros assim, quem consegue comprar sem juros, ou às vezes a loja oferece o cartão, é até mais compensatório. Oi, alguém ia falar? Não? Continuar então. Bom, o tempo agora, gente, que é o outro tópico. O tempo, dentro da operação financeira, igual eu já falei agora, ele é o que vai encarecer a sua operação. Tanto, eu não sei se vocês têm aplicativo de banco, fizer uma simulaçãozinha aí, tipo, pega R$ 1.000, R$ 500, R$ 100, em uma vez, você vai ver que você vai pagar lá um valor até baixo. Agora, se você for pegar esse valor em 20, em 18 meses, e aí você vê proporcional, você vai ver que você vai pagar muito mais juros, porque eles vão cobrar de você os juros
em cima dos juros com mais a sua dívida, aí no outro mês em cima dos juros com mais a outra dívida, e vai aumentando, e aí no final da história você está pagando um valor alto. Tá, deixa eu ver aqui, a Angélica colocou... Vai pagar. Então, ó, a Angélica colocou do consórcio, gente. Não sei se algum de vocês já fez consórcio. O consórcio é uma modalidade ali que a pessoa vai pagando para depois receber a carta de crédito ou bem, né? Mas existe, lembra da inflação que a gente começou a falar? A desvalorização ou a base que eles usam para o bem que você vai receber, vai pegar uma moto lá, 13 mil reais. Aquela moto, depois de um tempo, ela já mudou o modelo, já é outro valor, e aí o quanto você paga já não dá mais, então acaba que também tem esse fator, que aí você chega lá na frente, depois do consórcio, e nem sempre acaba sendo viável, porque aí você ainda tem que complementar o valor a ser pago. É claro que é uma opção, às vezes, para a pessoa que está, vai, questão do SPC, de ter bloqueio, restrição, aí consegue comprar ali fazendo pelo consórcio. Mas tem que analisar bem, até mesmo a empresa que está oferecendo, né? As montadoras aí têm o seu próprio coisa de consórcio, a Honda tem, a Yamaha, até a Kawasaki tem. Só que aí eles, a ideia que eles falam é que você não paga juros, mas se você põe na ponta do lápis, você acaba pagando sim, porque eu lembrei da Kawasaki, tem uma moto lá, que eu acho que é a Vulcan da Kawasaki, é um modelo tipo moto custom, aquelas motos. Mas nos Estados Unidos você vê bastante filme assim, com moto custom. E aí a Vulcan, eu acho que é R$ 400 a parcela. Aí você fala, nossa, pequenininha, né? A parcela, R$ 400, ganho lá 1.500, tal, sobra 1.100 para eu poder... Beleza. Aí quando você vai ver, é em 100 vezes de R$ 400. E aí você vai ver o preço da moto, acho que é 30 mil. E aí quando você vai ver no final do consórcio, tu vai pagar R$ 40 mil. Ou seja, tem que ver também se compensa. Oi. Por exemplo, no meu, eu fiz né, de receber 13 mil e pouco, né, que era de uma moto. Aí, depois de eu ter finalizado já as papeladas e tudo, eu vi que eu iria pagar no final 17 mil e pouco. E eu fui pagando, achando que as parcelas seriam fixas e tal. Só que chegou num tempo, as parcelas começaram a aumentar o valor. Aí eu falei assim, não, isso daí não dá para mim não. Ter que todo mês aumentar. E eu nunca saber o preço fixo. Aí eu cancelei e é aquilo. O meu dinheiro que eu já investi, eu não consigo pegar mais. Eu tenho que esperar eu ser contemplada ou acabar o prazo para eu poder receber meu dinheiro de volta. Então é um bagulho meio que pega bobão. Quando a pessoa cancela, tem uma cláusula lá deles que fala. Gente, quem não sabe o que é consórcio, depois joga aí na internet, você vê que tem várias coisas de consórcio. Você vai pagando para depois ter a carta de crédito ou bem. Se você cancela antes da hora, você é obrigado a esperar que o grupo que eles chamam, vamos supor, você entrou no grupo com 100 pessoas e essas pessoas estão pagando, e isso daí vai fazer com que os bens, né, o bem ali vai saindo, a carta de crédito. Enquanto todos não forem contemplados ou todos não desistirem, você não pode sacar seu dinheiro. E aí, a Angélica, né, que falou, ainda quando chegar no final da história, lá quando você for receber depois de sei lá quanto tempo que eles vão te pagar, eles ainda vão aplicar uma taxa que vocês vão aprender essa conta de desconto. Qual é a taxa de desconto? Deve ter no contrato aí uma porcentagem, mas é assim, você pagou, vou dar um exemplo aqui, você pagou 20 de R$ 300. Então, você pagou 20 de R$ 300, dá 6 mil? Não, que 6 mil o quê? Dá 6 mil. Você pagou 6 mil. Aí, quando você vai receber, por causa dessa taxa de desconto, você vai receber uns 4 mil e alguma coisa. Depende ainda, hein? Porque tem taxa de administração, taxa de não sei o que do consórcio, a taxa do seguro, e aí você acaba perdendo dinheiro se você antecipou aí, ou se você cancelou. Tem que analisar bem quando for fazer essas operações. Depois você vê lá com eles, porque eles nem falam isso. Eles te mandam uma carta depois avisando. E tem um amigo meu que é gerente geral do Santander lá, muita coisa a gente acabava conversando,
e um outro que é da Honda. Então eles tudo doido para querer empurrar esses trecos para mim. Bom, vamos lá. O prazo é o N ou T, tá? Eu acho que eu tinha escrito, mas como eu mudei o slide, saiu. Ó, o prazo pode ser considerado como T de tempo. Para quem já estudou aí matemática financeira, se você quiser trabalhar com a sigla e a nomenclatura do N, tudo bem. Se você quiser trabalhar com a nomenclatura do T, se você aprendeu com o T, né? Também relaxa que não tem problema. A gente segue o jogo assim. E um outro fator importante aqui para a gente poder finalizar é quando você pensa em taxa de juros, as taxas precisam estar geralmente igualadas na hora de você fazer aí o cálculo, tá? Quando eu falo estar igualada, significa assim, eu não posso multiplicar, isso até vem aqui depois aqui na frente, ó. Eu não posso pegar e multiplicar. O banco foi lá para dificultar seu entendimento, né? Ele jogou aqui 18%. Vou apagar não, vou só arriscar. O banco jogou aí 18% ao ano. Só que aí você vai pagar uma parcela, que geralmente a gente paga por mês, né? Uma parcela. Aí você fala assim, nossa, mas como é que ficou a minha taxa? Porque é 18% ao ano, mas e por mês, né? Então, sempre que você for trabalhar com juros, você tem que igualar isso daí. E aí, para igualar, tem uma conta que também a gente vai trabalhar. Então, basicamente aqui, da nossa aula, agora para esse primeiro trimestre, esses primeiros 3 meses, a gente vai trabalhar assim, os conceitos financeiros, tanto simples quanto composto, e depois a gente chega na parte de estatística. Deixa eu colocar aqui só para finalizar essa última parte, só explicando a diferença e a gente finaliza. Eu vou deixar já depois, no final da semana, disponível o material de câmbio e a gente começa a trabalhar aí o câmbio. Ó. No juro simples, é a operação que o valor que vai ser cobrado de você ali, a taxa, ela só vai ser cobrada em cima da sua dívida. Ou seja, você só vai pagar os juros relacionados com a sua dívida, tá? Claro que os bancos aí, eles não vão querer usar uma modalidade que eles ganhem menos, porque você vai ver, ó, que tem uma outra, que é o composto. Ó, no composto, ao final de cada período, ou seja, ao final de cada mês, o banco, né, o mercado funciona assim, ele acaba cobrando juros em cima do principal. Ó, tá vendo que no juros simples aqui, ó, ele cobra do principal. Ele vai cobrar do principal e também aí, ó, passa a render juros, ou seja, ele cobra juros em cima dos juros e em cima da sua dívida. Ó, até o Cleidir colocou aqui aquela parte que a gente estava falando do consórcio lá, o financiamento, porque tem um monte de taxa nisso aí. E quando você faz o financiamento de qualquer coisa, geralmente, né, 99% aí, a financeira, o banco, vai trabalhar nessa modalidade aqui, que é o juros composto, tá? Então, é onde o banco ganha mais, igual eu já falei da Casas Bahia também, que acaba usando assim na financeira, e no simples mesmo é muito difícil, talvez o BNDES, o Banco Mundial aí trabalhe assim, mas o composto é o que é reconhecido e utilizado aqui no Brasil. Certo? Então a gente para aqui nesse, e aí na semana que vem a gente vai continuar. Claro que quarta-feira tem a outra aula, mas a gente vai continuar aqui nessa. Quarta-feira até o dia que vocês vão lá na escola, não é? Vocês estão sabendo agora?